Você está vendo que a rouquidão está passando, né? Você sabe o que acontece? O diabo quer calar o pregador. Se o pregador é um banana, é um sem fé, ele senta e o diabo monta. Isso é para você ver, você que está aqui nessa noite. O diabo põe uma dor de cabeça, você fica em casa. Hoje eu encontrei com uma irmã, falei com ela assim, vai lá hoje. É você o pastor, eu não vou prometer não, porque eu estou com a dor na coluna. Quase que eu falei com ela assim, como é que você está andando? Você foi trabalhar na igreja, a dor da coluna. Falei, mas você vai que você vai tomar água, vai sair curada. Mas ela não está aqui. As pessoas precisam entender o que é batalha espiritual. O diabo quer que você pare, que você não venha à igreja. Há uma dorzinha na coluna, uma dorzinha nas pernas, uma dorzinha nisso, uma tosse, uma gripe, uma isso, uma aquilo outro, não é mesmo? Quer que você pare. Vigia, vigia. O poder das trevas é tão furioso que ele quer derrubar. Por isso que alguns não aguentam. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Se você ainda lembra do que nós lemos, fala de 2 fundamentos. Um deles é uma casa feita na rocha, outro é a casa na areia. O que está falando aí? Daquelas pessoas que elas ouvem a palavra, mas não praticam. A pessoa que ouve a palavra e não pratica, ela é considerada como uma casa que foi feita na areia. Qualquer vento que vem, qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de cilada, a pessoa cai. Ela desiste, ela começa uma corrente, ela para pelo meio do caminho. Quando vem a provação, o que acontece? Ela desiste, ela para, ela larga tudo, ela chuta o pau da barraca, ela faz, sabe por quê? Porque a palavra não está em prática na vida dela. Nós conhecemos diversas pessoas que conhecem a Bíblia. Às vezes você vai pregar para uma pessoa que ela fala assim, não, eu conheço a Bíblia toda. Está debaixo de um viaduto. Você vai pregar para pessoas que você vê, você está pregando para ela, ela não tem nada. É uma pessoa miserável. Você vai pregar para aquela pessoa, ela conhece a palavra. Ela conhece, ela ouviu a palavra, ela conhece a palavra. Mas ela não consegue sair do lugar, porque não pratica. Não pratica. A pessoa que ela, a coisa mais triste que tem, é quando a pessoa entra na igreja, e isso serve para os pastores. Aqui, graças a Deus, é tudo cheio do Espírito Santo. Mas nós temos que tomar cuidado com pessoas que entram dentro da igreja, aprende a palavra, lê a Bíblia e já acha que já chegou lá. Mas não pratica. E não praticando a palavra, a casa é como se tivesse, olha, aquela casa que está construída na areia, e essa casa, qualquer coisinha, igual se fosse outra pessoa, estou rouca, não vou na igreja, estou rouca, não posso cantar, estou rouca, não posso isso, estou rouca, não posso aquilo. O diabo vai muito em cima da pessoa. Essa casa, quando ela é feita na areia, a pessoa ela não tem substância, ela não tem compromisso, ela não tem força para nada, porque ela não tem a palavra dentro dela. Enquanto eu vivi com a Bíblia na minha casa, lá na casa dos meus pais, porque já tem 32 anos que eu conheci a palavra e pratico a palavra, mas quando a minha casa na adolescência, nós tínhamos uma Bíblia enorme, sabe aquelas Bíblias enormes? Cheia de gravura, idolatrias e coisas mais. Lá em casa tinha aquela enorme, acho que era maior do que da casa de todo mundo. E a vovó colocava ali a Bíblia aberta, que ninguém lia. Ela estava ali empoeirando, ninguém lia. Porque uma casa que não conhece Jesus, a Bíblia é um livro como se fosse um livro assim qualquer. A Bíblia é um livro que se dá a impressão que é a mesma coisa do incenso, que sai assim aquela fumaça. Mas a verdade, se você não pegar a Bíblia, ler e praticar essa palavra, você vai ser uma casa que derruba fácil. Nós começamos a corrente da água. O que você espera da corrente da água? O que você espera dessa corrente das águas purificadoras? A palavra diz que quando Jesus, ele chegava em qualquer lugar que tinha gente doente, saía curada. Cadê os glória a Deus? Era eu que estava rouca. Já fui até curada. A pessoa, ela estava como o gadareno. Quem já ouviu falar da história do gadareno? Para você ver. Vamos ler Bíblia, gente. O gadareno era um homem, um mendigo, que estava vivendo dentro de um cemitério. Quando
Jesus chega ali, chegou uma autoridade divina. Quando Jesus chega ali, o que acontece? O próprio diabo falando na boca daquele mendigo: que tenho eu contigo? Porque ele já sabia que ele ia ter que sair. O rebuliço foi tão grande que os demônios que estavam naquele homem eram legiões. Uma legião contém 12.000 demônios. Presta atenção, o que é uma legião? Aquele homem, Jesus pergunta para ele: qual o seu nome? Ele diz: Legião. Ele diz assim: olha, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Nem os que andavam com ele falavam assim com Jesus. Nem os discípulos chamavam ele desse jeito. Mas Satanás sabe quem é Jesus. Muitos crentes nem sabem disso. Ele fala assim: Jesus, Filho do Deus vivo, deixa nós irmos pelo menos lá para aqueles porcos. Sabe por quê? Porque o diabo é espírito. Os demônios são espíritos. Eles precisam de um corpo. Assim como Jesus é espírito, e ele precisa do nosso corpo. Só aquele homem, Jesus falou: sai, vai para lá. E aquela multidão, aquela é vara que fala, né, no plural, de porcos. É vara? Aquela vara, aquele mundo de porcos, caíram de espinhadeira abaixo e morreram todos eles. Agora imagina um homem desse. Jesus chega, Jesus liberta aquele homem. Aquele homem chega na cidade de roupa, andava nu, como esses que a gente vê na rua. Aquele homem chega vestido e todo mundo pergunta: o que é isso? Esse é aquele que estava lá no cemitério? Ninguém acreditava que aquele homem era aquele. Porque aonde Jesus chega, há um reboliço. Onde Jesus chega, há um reboliço. Onde Jesus chega, maravilhas acontecem. E eu pergunto para você que nessa noite, o que você está esperando dessa água que você está consagrando todas as quarta-feiras para levar para sua casa? Você está esperando sombra e água fresca? Muitas casas vão acontecer um rebuliço. Pastora, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Uma irmã me procurou hoje e falou assim: pastor, eu peguei a água e fiz a comida para todo mundo lá em casa com a água consagrada. Ninguém sabia, mas arrumou um rebuliço lá em casa e começou uma brigaiada, uma confusão. Mas eu quero falar com a senhora que agora está tudo bem resolvido o problema. As coisas melhoraram, aqui estava parado, foi solto, liberado. Aonde Jesus entra, se você crê que é Jesus, que é a água viva, a Bíblia diz que Jesus é a água viva. Se você crê que você está levando água viva para sua casa, você está levando cura, você está levando libertação, você está levando cura, milagres, livramentos. É isso que você está levando para sua casa. Mas para realmente aguentar esse rebuliço, tem que estar dentro da palavra. Tem que estar praticando a palavra. Porque senão começa o rebuliço, a pessoa para. Não aguenta. As pessoas começam. Já viu como tudo na vida da gente? Você entra numa faculdade. Quantos aqui estão na faculdade, sabe? Você entra na faculdade, todas as cadeiras da faculdade, da sala estão cheias. Quando vai meiando o ano, a gente já vai vendo as cadeiras vazias. Poucos são os que chegam ao fim. Quando você chega nos pastores, você vai assim para o ITQ, você vê, começa os obreiros, começa aquele monte. Quando você vê, só tem um restinho. Na nossa igreja há 3 categorias: obreiros, aspirantes e ministros. Quando chega na convenção de pastores, a gente vê para consagrar centenas e centenas de obreiros. Quando você vê para ministro, dezena de ministros.
Porque muitos começam e não dá conta de terminar. Quando você vai em qualquer lugar, quantos começam uma autoescola? Para no meio do caminho. Porque são pessoas que não determinam. Você só vai ter os milagres que você quer, os sonhos realizados, quando você entender que a palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é aquilo que nós podemos reivindicar. Você jamais vai poder reivindicar coisas que você que você realmente não fez. Esses dias para trás eu tive um probleminha no banco, eu fui lá resolver. E eu fui brava para resolver. Cheguei lá no banco e falei, o que está acontecendo? Tal. Cheguei, tal. A moça pegou a tela do computador enorme, virou para o lado de cá e me mostrou o erro. O erro era meu. Como que eu vou reivindicar do banco se eu estou errada? Eu tive que virar e falar assim, olha, graças a Deus que eu estou resolvendo o problema. Meu, ou seu, ou do banco, está resolvido. Mas você só pode reivindicar aquilo que você conhece, aquilo que você tem certeza. Como que você vai reivindicar uma bênção de Deus se você não conhece as leis de Deus? A casa que é na rocha é aquela casa que vem vento, vem tribulação, vem deserto, vem o que for. A pessoa continua no mesmo ponto com Deus, ou melhor com Deus. O cristão que ele consegue passar a primeira luta, ele passa a segunda. Se ele consegue a segunda, ele passa a terceira. E ele passa o resto da vida. Pode vir o que for, que ele já está verdadeiramente anestesiado, realmente cheio de fé, de que Deus vai prover aquilo que ele precisa. O que acontece, sabe o quê? Sabe, na casa da gente, aqui nós temos pais, nós temos mães, nós temos filhos. O que acontece dentro de uma casa? Acontece numa casa o seguinte, que numa casa onde tem a pai, mãe e os filhos, tem sempre um filho que fala assim, mamãe, tudo a mamãe é fulano. É ou não é? É, gente. Tudo lá em casa da mamãe é fulano. Não é mesmo? Não, lá em casa tudo é fulano. Meu pai, tudo é fulano de tal. É ou não é? Tá. Eu lembro do meu pai que ele me chamava de... Até esqueci, gente. Meu pai me chamava... Esqueci como é que meu pai me chamava. Meu Deus, que isso? E ele falava comigo assim... Tudo o que acontecia dentro da minha casa era eu que tinha que resolver. Ele achava assim que era eu que tinha que resolver. Ele falava assim... Se precisar de uma coisa, você fala eu acho que me chamava de Nenzinha. Acho que é um negócio assim. Esqueci, gente. Mas tem tantos anos, né? Meu pai se foi. E ele fala, tudo era eu. E eles falavam assim, tudo de papai é a Nem. Tudo de papai é a Nem. Mas o que acontece numa casa? Procure saber, essa pessoa que está sendo mais observada, são pessoas que te beijam, que te abraçam. É ou não é? Se você olhar aquele filho, os filhos todos amam, o pai ama todos também. Mas tem aquele que chega para o pai, abraça o pai, brinca com ele, bate nas costas dele, fala, puxa vida, pai, nossa, que alegria te ver, e vai na casa do pai todo dia, olha, e abraça o pai, e fala com o pai, pai, eu te amo, e leva presente para o pai, e faz e tal. Claro que tudo que o pai tem e tudo que o pai faz, lembra desse filho. É ou não é? É. Porque os outros amam, mas o que faz? Oi, velho. Aí vai lá uma vez no ano, uma vez de 15 dias, vai lá de vez em quando. Né? Quer dizer, ama, mas é a forma de amar que é diferente. Assim com Deus a mesma coisa. Tem pessoas que elas vêm na igreja, na Santa Ceia. Tem outros que vêm de vez em quando. A pessoa fala assim, Deus para ela é o pai ausente, não é o pai presente. É aquele cara lá de cima, né?
a pessoa tem um Deus que é um Deus assim, quase que inútil, porque ela pensa assim que é ela que faz. Não, se não for eu, se eu não fizer, o outro não. O outro ele chega para o pai, ele fala: pai, me ajuda. Não é mesmo? Ele chega e fala: pai, me ajuda. Pai, eu estou passando por essa situação. Pai, eu vim cá para te dar um presente. Ele beija o pai. O que Deus está requerendo da igreja são filhos que realmente o amam, que realmente se lembra dele, que não quebra aliança como muitos quebram aliança com ele. Deus quer fazer com que você passe as provas, porque elas existem. Vou te dizer uma coisa: balança essa pessoa que está perto de você e fala: olha, lutas existem. Lutas existem. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Quer dizer que existem lutas, provas. Mas o Senhor, ele diz assim: olha, mas tem de bom ânimo, eu venci. E ele está dizendo isso, sabe por quê? Porque ele quer falar comigo e com você assim, ó: anda perto de mim, porque na luta eu vou estar com você como eu estive com Daniel. Lá na cova dos leões, Daniel não estava só. Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam só na fornalha. Isso que ele quer dizer, ele vai passar juntinho com você. Aleluia. Um pai que ama, um pai que ama, uma mãe que ama. Quando um filho está passando luta, ele está lá, ó, juntinho. É ou não é, igreja? Esses dias a Flávia estava passando uma luta lá, e os meninos gripados, aquela confusão, aquela coisa toda. Ela me ligou de manhã: olha, fechei toda a agenda que eu tinha durante o dia, desci e falei: minha filha, eu estou aqui, ó. Estou aqui para te ajudar. Ó, na hora, liguei para tudo que era lugar que eu tinha, desmarquei tudo e falei: estou aqui. É assim que pai faz. É assim que mãe faz. Mas você tem que conhecer o pai que você tem. Quem é que beija um pai que não conhece? Você tem que saber quem é o seu pai. Quem é aquele que realmente pode mudar a sua história. Você não pode ter um Deus qualquer. Você precisa ter esse Deus que pode transformar a sua vida. Que pode, olha, entrar o cachaceiro que sai liberto. Que entra a prostituta, sai liberta. Olha, que entra aqui, seja quem for, e sai liberto. Meu irmão, é o Deus que reina e vive para sempre. Nós estamos para dar um testemunho daqui a uns tempos, em nome de Jesus. Vou dar uma pincelada no testemunho, Raica. Raica, do Jonas. Ninguém conhece, quando ele vier, as pessoas vão conhecer. Jonas, que era, como que é? Era o nome dela, como? Hã? Joyce. Chegou na igreja como Joyce, aqui na nossa igreja. Cabelão. Ninguém falava: olha que eu sou esperta. Eu vejo de longe. E eu amo ajudar essas pessoas. Não tem nenhum tipo de problema de ajudar. Pode entrar aqui quem for, pode ser travesti, pode ser traveco, pode ser... o que eu não sei muito falar muito bem, que eles inventam tanta coisa, tanto nome. Pode entrar qualquer um aqui. Não tem problema nenhum. Mas tem que ouvir a palavra. E eu fui aconselhar a Joyce, achando que era a Joyce. E a irmã virou para mim e falou assim: pastor, lembra da Joyce que eu falei com a senhora, que é o Jonas? Aí pipinou minha cabeça. Falei: como é que é? Vem de novo. Como é que é? Vamos devagar. A Joyce, que é o Jonas, pastor. Cabelão, peito, tudo, beleza? Aí abracei ela. E comecei a falar com ela. Ela já está sendo evangelizada. Ele já estava sendo evangelizado e tudo mais. Ele me contou a história dele todinha, porque todos eles têm uma história terrível para trás. Me contou a história e eu disse para ele assim: você quer ser livre? Quer ser liberto? Porque depende mais de você do que de mim. Pastor, eu quero. E ele disse: olha, eu já estou mandando namorada embora, já estou mandando, olha, já estou... Amém. Quando essa semana, a Vilma me manda a foto: pastora,
Aí tinha um rapaz bonito assim, eu falei, o que é isso, meu Deus? Peguei o óculos, porque é uma luta. Eu chego os negócios, e quando eu pego o óculos eu não enxergo. Aí peguei o óculos, olhei, que rapaz é esse, gente? Aí ela tá lá assim, o Jonas, que era a Joyce. Cabelinho cortadinho, um homem normal. Totalmente normal. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Totalmente transformado. E ele vai vir dar o testemunho, não vai, Raica? Vai, não vai? Falou que vai vir dar o testemunho aqui. Bem verdade que ele está sendo trabalhado por alguns pastores e tudo mais. Não tem glória nenhuma para um, nem para outro, nem para nada. É a glória de Deus. E depende de quê? De abrir o coração. Abrir o coração, Deus responde. Deus faz a obra. E agora, olha, você sabe o que é isso? É você chegar como eu cheguei, a encontrar com uma menina que ela era tão problemática com homem, que ela dizia ela não gostava de pastor. Ela entrou na nossa igreja, lá no bairro Padre Sá, quando eu estava lá, quando eu era auxiliar da pastora Delza e o pastor Hélio, ela entrou lá e falou assim, olha, eu vim aqui hoje que disseram que tem uma pastora. Nem homem podia pôr a mão na cabeça dela para orar. Porque toda lésbica também tem uma história. E ela me contou a história dela. Ela não conta minha história para ninguém. Rebelde, mas uma coisa terrível. Uma rebeldia terrível. Até hoje eu cuido dessa moça. Mas hoje, olha, ela não sentava perto de um homem. Ela não tinha... o negócio dela era... ela conversava comigo. Quantas vezes, nesses anos todos, já vai para 20 anos... Eu estava vendo, nossa igreja já está com 16 para 17 anos. Já tinha 3 anos lá que eu cuidava dela. Esses anos todos que eu cuido dela. Ela me ligava de madrugada, lá da favela, dizendo, eu vou pular na frente de um carro. E eu tinha que dizer com ela, pula. Ela achava que eu ia passar a mão na cabeça dela. Pula, para você ir para o inferno. Dava mais um pouco, ela ligava para mim, o que eu faço? Toma um táxi e vai para casa. Ela ia para casa, no outro dia ela ligava e eu orava. Para acabar o assunto. Hoje ela liga para mim dizendo, Elza, me chama de Elza. Elza, deixa eu te falar uma coisa. Eu olho e vai para trás, não lembro de nada do meu passado. Hoje ela tem uma menina. A menina dela já está com 5 anos. Eu não lembro mais o meu passado. Eu digo, mas eu não me esqueço, minha filha. Eu não esqueço o trabalho que você me deu. Hoje, já com Jesus, né? Eu não esqueci não. Mas glória a Deus, porque você esqueceu toda a porcaria que você viveu. Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, Jesus muda a história da pessoa. Jesus é o poderoso. A Bíblia diz, se você é alguém que lê a Bíblia e põe em prática, quem é Satanás, quem é o diabo, quem são os demônios. Mas quando a casa se é feita na areia, é simplesmente nominal. Essa casa, qualquer vento, ó, desaba. Mas quando você entende quem é Jesus, quem conhece Jesus de verdade, nunca mais sai de perto dele. Se você hoje tem o desejo de realmente ter uma vida com Deus, se realmente você está aqui hoje, e você diz, pastor, eu ando na igreja, eu vou na igreja, mas até hoje eu não abri meu coração para Jesus. Mas se hoje você está aqui hoje e você está desejando esse Jesus, seu coração, olha, mexeu, e você disse, eu quero esse Jesus, eu quero que você levante a mão, quero orar por você. Pastor, eu quero Jesus hoje. Tem alguém? Eu quero Jesus hoje, eu quero que Jesus entre na minha vida. Tem alguém? Levanta a sua mão, quero orar por você. Olha, é preciso confessar Jesus como Senhor da sua vida. Tem alguém? Levante a mão, eu quero só orar por você. O primeiro passo é orar para você aceitar Jesus. O segundo passo é o batismo nas águas. E o terceiro, meu filho, é uma vida com Deus. Se você está aí e você diz, olha, eu quero esse Jesus, eu quero realmente Jesus, levanta a mão, eu quero orar por você aqui agora. Toda a igreja, feche os olhos. Meu Deus e meu Pai, se tiver, ó Deus amado, algum demônio amarrando, prendendo a vida de pessoas nessa noite, o Senhor desamarra aqui agora, solta essa pessoa no mundo espiritual.
Porque se tem pessoas aqui, meu Pai, que querem esse Jesus, mas está com vergonha de sair do lugar, ou mesmo está querendo, mas não consegue, só libera essa pessoa agora, para que ela venha ter essa experiência maravilhosa, que é deixar o Senhor entrar para dentro, para que o Senhor não fique do lado de fora, que o Senhor venha fazer com que essa pessoa venha se firmar na rocha que é Jesus, e tenha uma vida vitoriosa. Amém. Tem alguém, eu vou perguntar mais uma vez, tem alguém que está aqui, que quer voltar para os caminhos do Senhor? Você saiu da presença de Deus, mas quer hoje voltar. Pastor, eu quero voltar ao primeiro amor. Tem alguém? Se tiver, eu quero que você saia daí, vem cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais alguém? Se você entrou aqui hoje dizendo, eu quero esse Jesus. Se você entrou aqui hoje dizendo, eu quero mudar de vida, eu não quero mais viver essa vida independente de Deus. Nós somos dependentes do Pai. Se você está aí e quer voltar para Jesus, sai daí, vem cá, quero orar por você. Se você hoje quer dizer sim pela primeira vez para Deus, pastora, mas eu não tenho Deus desde que eu nasci? Não, a Bíblia diz assim lá em 1 João 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Até então, não é filho, é criatura. Mas se você hoje quiser receber Jesus, ainda dá tempo. Levanta a sua mão e vem cá, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Mais alguém quer tomar essa decisão maravilhosa? Mais alguém quer fazer parte do projeto de Deus? Mais alguém que está aqui? Ainda dá tempo de você levantar a sua mão e vir tomar essa decisão maravilhosa, que é de servir o Senhor. Se você quer, sai do seu lugar. Volte para os caminhos do Senhor. Mais alguém? Amém? Amém. Você está voltando. Voltando, voltando. Põe a mão no coração. Meu amado Jesus, meu amado Senhor, aqui estão os teus filhos, meu Pai, que saíram, ó Deus amado, da tua presença por algum motivo. Não quero questionar, até porque o Senhor não julga ninguém, o Senhor não condena ninguém, o Senhor chama. E nessa noite, Pai, o Senhor está chamando e eles ouviram o chamado do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha limpá-los nesta noite. O diabo, ele é tão sujo, Pai, que ele quer sujar aqueles que saem da tua presença. Ele quer sujar as vestes brancas que o Senhor colocou sobre eles. E eu quero pedir ao Senhor que agora lava cada um deles, Pai. Perdoa os pecados deles, meu Pai. Liberta radicalmente a mente e o coração. E dê a eles a alegria da salvação. Alegria de servir o Senhor. Alegria de fazer a tua vontade, meu Pai. Dá a eles, ó Deus, uma direção, para que eles se posicionem, para conhecer o Senhor. Porque muitos entram na igreja e conhecem os irmãos, conhecem o pastor, conhecem o vizinho, mas não busca conhecer o Senhor. Mas que nessa noite, Espírito Santo, revela o poder de Deus na vida desses irmãos. Em nome de Jesus, amém. Ainda com a mão no coração, diga: Senhor meu Deus e meu Pai, perdoa os meus pecados, o meu passado, longe do Senhor, os pensamentos errados que vieram na minha mente, aquilo que saiu da minha boca, que não te agradou, aquilo que entrou nos meus ouvidos, que não te agradou, aquilo que endureceu meu coração. Senhor, me perdoa, me lava, me limpa. E a partir de hoje, eu quero estar diante do Senhor com quebrantamento de coração, voltando ao primeiro amor. E que, se porventura o meu nome foi apagado no livro da vida, por favor, escreve de novo, e agora para sempre, em nome de Jesus, amém. Bata a palma, dá glória. Glória.